Olá, como vão todos? Estamos mais uma vez começando o programa Dois Pontos, uma iniciativa da Repórter Nordeste TV, que é promovida pelo portal repórternordeste.com.br. Aqui do meu lado, a cientista social e escritora Ana Cláudia Laurindo, e vamos aqui falar um pouco dos fatos desse dia a dia que estão movimentando as redes sociais, os sites, enfim. Apenas deputados bolsonaristas votaram contra a prorrogação do novo Fundeb. O que foi aprovado pela Câmara vai beneficiar 17 milhões de alunos a mais e os parlamentares bolsonaristas disseram não. Oi, Odilon. Nenhuma surpresa, infelizmente. Olá para você, internauta, que é a razão do nosso trabalho, que nos incentiva a estar aqui refletindo sobre o nosso país, sobre este dia a dia conturbado, com este cenário que nós identificamos como cenário bolsonarista, que corta os interesses públicos na representação massiva de pessoas despreparadas. Pessoas despreparadas para a vida pública. Afinal de contas, qual é o perfil comum do bolsonarista eleito? Ele não era muito chegado à política, ele aproveitou de uma circunstância em que falar mal do governo dava popularidade, ele, de algum modo, se identificava com as falas Estado mínimo para os outros, porque para eles, se o Estado for máximo, não tem problema. Se identificava com as falas que quem promove Estado de bem-estar social é comunista, então educação de qualidade, saúde, moradia, emprego, tudo é coisa de comunista. Gente, nós estamos agora colhendo em uma porção ainda muito amarga de representações ditas bolsonaristas, os frutos da incúria na ida às urnas nas eleições que elegeram deputados, senadores e um presidente que não representa os interesses da nação. É importante frisar que o Fundeb, ele mudou a concepção da educação pública no Brasil. Porque Exatamente. Antes do fundo, nós tínhamos um país que descentralizava a educação e jogava o Deus dará. Então, existia, assim, um percentual mínimo obrigatório de investimento na educação e cada município arcava da forma que podia, conseguia, queria, entendia. Enfim, o professor, ele era tido como uma das categorias mais vulneráveis no quesito alimentação, garantia a sua própria sobrevivência de maneira digna a partir dos resultados do trabalho, como salário. Professores e outros trabalhadores da educação realmente viviam dias muito difíceis antes do fundo. Primeiro, o Fundef, que trabalhava e cobria o ensino fundamental, foi uma experiência exitosa, porém era restrita e com muito debate, incluindo a sociedade civil, as universidades, os sindicatos. Foi conquistado um fundo que cobria a educação básica. Não era somente o ensino fundamental. Então, isso mudou muito a representatividade da educação no nosso país. Professores passaram a ter um ganho um pouco melhor, com data fixa, porque o Fundeb, ele garante que 60% seja para repasse salarial. Isso é muito importante. O município, ele não pode mais dizer que não tem como pagar o professor na data correta, porque o repasse foi feito sempre com data fixa.
o município não pode mais dizer que sofria defasagem ou por conta do ajuste fiscal estaria impedido de pagar uma demanda a partir do piso ao professor. Olha, não é ainda o ideal, não, porque nós sabemos que o preparo do professor é exigente, a atuação do professor é muito exigente e o salário ainda não cobre as suas necessidades de atualização tecnológica, de bem-estar para recuperar a energia do corpo, a energia da mente. Isso tanto é verdade que a quantidade de professores doentes por depressão, por exaustão, por doenças psicossomáticas é uma quantidade grande. Isso também tem a ver, Odilon, com qualidade de vida, com capacidade de sobrevivência. Condições de sobrevivência nessa situação toda. Né? Para garantir uma força motora no nível da exigência de aplicação. No fundo, não tem essa mágica de resolver tudo isso rapidamente. Não, não tem. Porém, perder o fundo que é uma garantia de que a educação está em um caminho mais seguro, seria algo trágico, trágico. Então, qual é exatamente o perfil do parlamentar que é contra a uma política de fundo permanente para a educação pública em nosso país, que ainda não conseguiu vencer o fantasma do analfabetismo. É por isso, Odilon, que tem gente que acredita em fantasma do comunismo. Porque quando o fantasma do analfabetismo ele é varrido do mapa, as pessoas conseguem saber o que é capitalismo, socialismo, comunismo, conseguem fazer uma conceituação mais própria. Então, eu vejo um risco para as eleições que se aproximam, nós ainda não sabemos a data, mas sabemos que elas irão ocorrer. Eu vejo um risco muito grande com a eleição de candidatos bolsonaristas para prefeituras e câmaras de vereadores. Pelo país, né? Porque são indivíduos, em sua maioria, desprovidos de sensibilidade pública, indivíduos que almejam cargos muito mais fanáticos pela aplicação de punições do que pela luta e pela garantia. A ânsia de punir, a ânsia de correr atrás, perseguir, no caso. Enfim, e ao invés de se utilizarem dos cargos para abrirem as possibilidades de aplicação de políticas públicas que beneficiem verdadeiramente a nação, são indivíduos que se fiam em fake news e que são exímios perseguidores de professores. Gente, nós não podemos permitir que isso aconteça no nível das cidades. Se o vereador é bolsonarista, descarta este candidato. Se ele tem um perfil bolsonarista, que isso seja motivo para não receber o seu voto, porque nós já sabemos como eles atuam. E eles atuam contra os interesses públicos com discursos fantasmas. Estes são fantasmas mesmos. Os discursos, eles são fantasmas, porque eles acusam a escola de fazer mal à família. Agora, você imagine, sem educação pública, o que resta para as famílias de baixa renda, as famílias de trabalhadores, as famílias que não têm acesso a esperanças de mobilidade social. Sem educação, sim, as famílias estarão ameaçadas, mas com educação de qualidade, com garantia de que os professores eles estarão preparando aulas dentro daquilo que é preciso fazer, repassando um legado de conhecimento que nós, humanidade, construímos. Sim, há esperança para as famílias. Olha, só pegando um pedaço, enfim, do que você falou, Ana Cláudia, será que é um projeto de governo? Mais vulneráveis na pandemia, os indígenas não terão obrigação, via governo federal,
de terem acesso à água potável nas aldeias, nem ao fornecimento de materiais de higiene, de limpeza e desinfecção das superfícies, nem a distribuição de cestas básicas e nem da oferta de leitos. Isso foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro como plano emergencial para atender as aldeias. Muitos de nós, povo, pessoas comuns, não tinham ouvido ainda com tanta ênfase a palavra genocídio. Às vezes passa até pelos ouvidos, né? Entra por um, sai pelo outro, sem que a gente pare para pensar no significado disso aí. Então, um bom exemplo de genocídio é esse veto aí. Porque é dizer não para alguma chance de sobrevivência ao coronavírus para os povos originários que estão nas aldeias espalhadas pelo nosso país. Nós já sabemos, e eu não sei se a maioria de nós sabe, porque às vezes dá a sensação de que a maioria de nós ainda acredita que índio é um ser caricato, que vive com apito, né? Índio ainda é uma coisa folclórica, né? Como se não tivesse materialidade corpórea, e você só lembra necessidade de vida social, necessidade de políticas sanitárias nas aldeias. Para muitos brasileiros, o índio ele é uma coisa etérica, é puro também. Folclore. Mas não, gente. Os índios, os nossos irmãos originários, nascidos primeiro nesta terra, depois ocupada, invadida, colonizada, e ainda hoje vitimados pela violência desse ato político e histórico, eles são materialidade, eles têm corpos biologicamente iguais aos nossos, e eles também precisam de assistência emergencial. Então, o plano emergencial ele foi elaborado em cima de coisas muito simples. Coisas muito simples. Garantir água potável para as aldeias. Você imagina que um dos dramas das aldeias brasileiras é exatamente o convívio com a garimpagem. A garimpagem, ela não é somente uma agressão ao ambiente, como também aos aquíferos. Há uma poluição dos mananciais pelo uso de metais pesados, que no caso da garimpagem de ouro, ele é colocado para separar o ouro do cascalho. Então, água é um drama para muitas aldeias, muitas aldeias. E olha que você está falando de um aspecto das aldeias do norte, porque no Nordeste você pega a questão da miséria. As então, mas eu estou, Odilon, considerando a água como um item insubstituível. Exatamente. A água potável é um item insubstituível. Não tem como substituir. E o indivíduo pode dizer assim, mas os índios, em sua maioria, moram nas beiras dos rios. Tem muitas águas. Não são mais águas que eles possam utilizar de maneira saudável para a vida. Não mais. Existem tribos também, e muitas, que foram afetadas pelas barragens lá de Minas Gerais. Exatamente. E todo aquele material que eles rejeitam, né? Metais pesados. Química pesada, que é uma soma de materiais rejeitados que estavam guardados ali, eles esborraram para onde? Para os rios. E isto também afetou as aldeias. No Nordeste, nós temos situações de tribos que, por conta de toda a perseguição que viveram na época da ocupação, elas entranharam e elas estão em regiões fechadas, em regiões de difícil acesso, em regiões secas, inclusive. Exatamente. Então, a água, ela é um artigo emergencial para a vida em todas as circunstâncias, para todas as espécies e, inclusive, para os nossos povos originários. Então, o veto de Bolsonaro é um veto criminoso multiplicado por muitas vezes e, por isso, ganha um caráter de genocídio. É a responsabilidade pela morte de muitas pessoas. Então, este veto é mais uma confirmação
do que é Bolsonaro genocida na presidência do Brasil. Só complementando também essa informação que a Ana Cláudia nos passou, de maneira muito interessante, é que ela falou a respeito da garimpagem, enfim, que se observa nas aldeias do norte e que, obviamente, atrapalha o fornecimento de água potável, porque os rios ficam, enfim, insalubres para o acesso direto à água, etc., etc., o que torna a água para beber ainda mais difícil. No Nordeste brasileiro, nós temos o desafio de aldeias que vivem em meio à miséria, sem saneamento básico. E aí vem, mais uma vez, o desafio à água potável. Existem aldeias que estão a poucos quilômetros do Rio São Francisco, porém, em algumas regiões, em alguns estados brasileiros, o Rio São Francisco ele recebe os despejos de esgoto de cidades inteiras, e isso passa de cidade a cidade. O Rio São Francisco passa numa cidade, recebe aquela imensa quantidade de esgoto, esse esgoto vai para outra cidade, que contribui com mais esgoto para o Rio São Francisco. Então, as populações ribeirinhas, incluindo os indígenas na região Nordeste, eles também sofrem com essa situação referente à condição do acesso à água. Inclusive, Odilon, no sul do Brasil também existem muitas tribos e Exato. Tribos que vivem acossadas, inclusive por conta dessa compreensão que o bolsonarismo espalha de que índio não tem direito às suas terras. Exatamente. Nós hoje protagonizamos em silêncio o retorno à perseguição ao indígena. Poucas vozes estão ecoando o que está acontecendo com os povos originários do Brasil. E o kit que Bolsonaro vetou, um kit emergencial, né, de políticas de emergência, em uma situação de emergência, é a pandemia. E ela está nas aldeias, ela interiorizou e está matando os índios, os caciques e as anciãs, os sábios dos povos. E para proteger e para garantir a continuidade da representação dos povos originários, o que precisa na proposta emergencial é tão pouco, tudo se resume ao básico. Exatamente. É uma questão sanitária, você é uma questão água mínima. Para a pessoa lavar a mão, basicamente lavar a mão. O produto de higiene é um sabonete. É você lavar a mão com sabonete. O risco da invisibilidade de grupos como os indígenas é exatamente isso passar simplesmente como uma notícia, sem gerar uma repercussão que redunde em uma ação a favor dos indígenas. Quem vai entrar contra Bolsonaro? Quem vai defender a vida dos indígenas? Continuando, então, o nosso programa, um dado muito interessante aqui, deixa eu só encontrar aqui o material, é a respeito da reforma tributária. A gente está acompanhando esses debates referentes à reforma tributária, como é que isso vai acontecer, enfim. Porém, o modelo geral da reforma tributária é o seguinte. Nas discussões sobre essa reforma tributária, vem se falando a respeito da unificação de impostos e cobrar mais de quem já paga muito no Brasil. E isso revela alguns números muito interessantes. O Ministério da Saúde, ele gastou apenas 1/3 da verba destinada ao Covid-19 no país. Ou seja, a verba destinada ao combate à pandemia, ela não foi gasta ainda de maneira integral. E olha que a gente assiste todos os dias a uma escalada absurda no número de mortos e que vai se tornando incontrolável e que Jair Bolsonaro insiste em fazer com que esse quadro de caos, de horrores, seja algo que faz parte da paisagem, que integra o dia a dia das pessoas e deve ser aceito como se fosse um castigo divino e as pessoas devem lidar com isso em seu dia a dia. Além disso, se o Brasil taxasse os super ricos, os cofres públicos eles receberiam 272 bilhões de reais a mais. Mas não existe expectativa, Ana Cláudia,
de se taxar os super ricos no Brasil. Dá uma ideia assim de uma fala bem simplista sobre essa coisa do super rico. Então, o super rico, ele identificou em Jair Bolsonaro o defensor dos seus direitos e super apoiou Jair Bolsonaro. Então, poderíamos dizer assim, e por que os super pobres, que somos nós, não fizemos isso? Em maioria, obviamente. Olha, nós tivemos no quadro eleitoral uma política escancaradamente desestimulante ao voto. Existia, de um lado, toda uma opressão midiática sobre a mente e a vida das pessoas, e aqueles que não se identificavam de pronto com as propostas do Bolsonaro e não se sentiam seguros para continuar apostando nas propostas do PT, se omitiram. Não foram às urnas. E essa omissão ela foi tão grande que elegeu o defensor dos super ricos. E é interessante trazer isso de uma forma bem didática, com menos termos difíceis ou termos econômicos, e trazer para o dia a dia, sabe, Odilon, para a transparência, para essa fala que, com o intuito de fazer você perceber que, ao eleger Bolsonaro, o Brasil elegeu os interesses dos super ricos. Desde o princípio, isto era algo posto. Então, o trabalhador, o pobre e até mesmo a classe média foi a reboque dos efeitos da omissão do voto. Gente, olha, quando nós temos um cenário, tipo um Bolsonaro e um Haddad, e a gente prefere ficar em silêncio, olha o resultado desta omissão. Olha o resultado disso. Nós já somos um povo que paga impostos altíssimos sem nenhuma garantia de retorno social. Bolsonaro, ele sempre foi um político do chamado baixo clero, aquele político que negocia qualquer coisa, aquele político que rasteja em busca de apoio, de conchavo, de negociata. Nunca foi um homem de interesse público, sempre foi um homem de interesse próprio. Então, este indivíduo com estas características totalmente antipovo, antissociedade, ele está ocupando o cargo mais importante do nosso país hoje. Então, as decisões que são tomadas com relação a impostos, elas não beneficiam a nação. O argumento que seja apresentado, na prática, vai cair por terra, porque nós, brasileiros, já estamos pagando mais. Depois que o país elegeu o Bolsonaro, eu não vou dizer elegemos, porque eu não participei deste movimento e nem me omiti, eu não votei em Bolsonaro, eu votei em Haddad, e se não fosse Haddad, qualquer outro que não estivesse com Bolsonaro, eu votaria, porque eu não poderia votar em Bolsonaro, não havia nele nenhum indicativo de que eu e os meus estivéssemos entre os super ricos que ele defenderia. Nós estamos entre o povo, entre os trabalhadores da nação, e por isso não votaria em Bolsonaro. Porém, votar em Bolsonaro e se omitir de votar contra Bolsonaro já nos trouxe um prejuízo imenso. Nós já perdemos direitos, nós já estamos pagando muito mais. Os descontos, por exemplo, previdenciários já aumentaram. E isso já é um dado, isso já se confirma na folha de funcionalismo público, por exemplo, de quase todo o país. Foi aberto um pressuposto aí e os políticos brasileiros estão quase todos já descontando mais da folha do seu funcionalismo. Então, nós, enquanto trabalhadores, ainda estamos sendo analisados como foco de mais aumento tributário, ou seja, mais impostos para nós pagarmos. O que significa que, com um salário que não aumenta, com investimentos públicos
congelados em uma pandemia e o nosso salário ainda vai ser cortado para pagar mais impostos, o que é que vai afetar diretamente e já está afetando? É a nossa forma de viver, é a nossa qualidade de vida, é a nossa mesa mais vazia, é o remédio mais caro e o indivíduo sem acesso ao remédio. Perceba como estas políticas, elas têm uma maldade, uma crueldade de fundo, porque quanto menos autônomos os indivíduos, no contraponto, mais dependentes. Dependentes de quem? Dependente do político politiqueiro, do político que não tem compreensão nenhuma e compromisso nenhum em promover cidadania. Enquanto isso, os muito ricos, os super ricos, eles aumentam a sua margem de lucro de um modo que nós não conseguiremos jamais nem fazer um cálculo mental em cima disso. E quando os economistas trazem, nós teremos dificuldade até em entender o que significa na prática, porque é tanto lucro, é tanto dinheiro, é tanta vantagem, que eles vivem em um mundo e nós vivemos em outro. Então, o brasileiro elegeu Jair Bolsonaro para se tornar um miserável, Odilon? Pois é, uma pessoa que ganha um salário mínimo hoje no Brasil paga o mesmo valor de tributos ao adquirir uma TV, um remédio, uma roupa, que uma pessoa que ganha mais de 20 salários mínimos. Ainda que a porcentagem, os tributos sejam os mesmos, eles atingem uma proporção real muito maior dos salários de quem ganha menos e acaba tendo um impacto orçamentário muito maior das famílias que, obviamente, recebem um salário mínimo, que é basicamente a maioria das famílias brasileiras, não é isso? Então, é um quadro de desespero que se anuncia, porque Paulo Guedes, ele não é brasileiro. Eu nem sei dizer de onde é Paulo Guedes, de qual planeta? Do planeta econômicos, mas na economia macro, voltada unicamente para os interesses dos super ricos. Paulo Guedes não trabalha para o Brasil. Ele trabalha para algo que é suprapátrio. O poderio econômico não tem nacionalidade. O poderio econômico, ele quer o domínio do globo. E neste afã de domínio, passa por cima das nossas vidas reais. Vidas estimadas em algumas décadas de trabalho, renúncia e agora o medo da miséria, porque ela já está batendo a nossa porta. Hoje, do total dos declarantes de imposto de renda, os situados entre as faixas de 5 a 40 salários responderam por 68% de toda a arrecadação no país. A partir daí, para as faixas de renda mais altas, vai se tornando altamente regressivo. É claro que o debate que existe hoje a respeito da reforma tributária, ele encontra um eco diferenciado hoje. É que no mundo inteiro, os super ricos, eles estão pedindo para que as suas fortunas sejam taxadas. Esse movimento, inclusive, vem acontecendo nos Estados Unidos. Como o Brasil, ele acaba acompanhando os ecos e as pressões do mundo em cima de certas circunstâncias, a gente espera que um dia essa moda possa, quem sabe, chegar ao nosso país. Porém, Odilon, não podemos esquecer que foram exatamente os ricos brasileiros que fizeram buzinaço nas portas de hospitais. Exatamente. Que fizeram campanha para a flexibilização dos comércios, porque eles diziam que tinham que salvar a economia. Nós, em março, nós tínhamos umas dezenas de mortes por coronavírus no Brasil. Março, nós temos abril, maio, junho, julho, com mais de 80 mil óbitos. E está tudo aberto. Os comerciantes, os empresários, a classe econômica brasileira não se sensibiliza com a morte. Será que poderemos ter alguma esperança de que o eco dos super ricos dos Estados Unidos possa influenciar os super ricos brasileiros? De cá,
eu só observo. Esperança existe sim, e ela vem da ciência. Ferramentas de pedra encontradas na caverna de Chiquiuti, lá no México, podem fazer recuar ainda mais a história da ocupação das Américas. Alguns artefatos achados ali têm pelo menos 31 mil anos de idade, de acordo com a estimativa da equipe de arqueólogos que investigou a caverna. O estudo foi publicado na revista especializada Nature, num artigo assinado por cientistas do México, Brasil, Estados Unidos, Dinamarca, Reino Unido e Austrália. E isso significaria o quê em termos de esperança, Odilon? Significa que a humanidade ela está conseguindo encontrar o seu significado cada vez mais em eras primevas, dos primeiros habitantes, dos primeiros vestígios dos povos na América. E isso, é claro, tem impacto porque a gente vai conhecendo ainda mais os nossos hábitos a partir dos nossos antepassados. Nesse período de revisionismo histórico tão intenso, em que as pessoas estão derrubando estátuas, em que se busca apagar uma parte do nosso passado, em que, aliás, a gente observa até esse movimento no bolsonarismo e no olavismo, eles quererem revisar a história ao modo deles, isso sim é um refrigério para nós, porque mostra que a nossa história é muito antiga, que ela supera os modismos, os olavismos, os bolsonarismos e todos os ismos que adoecem a mente das pessoas, e a gente consegue respirar observando que a humanidade ela é maravilhosa e os povos das Américas surpreendem sempre. Não eram apenas índios que existiam nessas regiões, que caminhavam por essas regiões, mas eram índios com altíssimo grau de sofisticação e de tecnologia. É claro que a gente não pode comparar, colocar um exercício de comparação, dizendo que a tecnologia europeia era muito melhor que a tecnologia dos índios nessa época. Não é uma questão de melhor ou de pior, era uma questão de formas de ocupação do continente, na forma do lidar com a terra, com o rio, com as pessoas, o contato da civilização com os outros, a construção da solidariedade que fez com que esses povos sobrevivessem milhares de anos agora, 31 mil anos atrás. Quer dizer, é impressionante porque os vestígios mais recuados da presença humana no continente americano, aceitos de maneira consensual pelos estudiosos, vêm do sítio de Monte Verde, no sul do Chile, e tem 14.500 anos. Quer dizer, a gente hoje está podendo recuar mais 15 mil anos atrás, ou seja, mais 31 mil anos atrás, desculpa, para tentar entender exatamente essa maravilhosa jornada do ser humano nas Américas. Então, se hoje nem a política e nem a economia puderem nos animar, a ciência nos esperança, a ciência nos faz continuar acreditando na humanidade. Que a humanidade tenha longo tempo para se conhecer e se salvar. Como nós somos gratos aos povos indígenas, porque esses registros se referem aos primeiros habitantes, que foram os primeiros índios nas Américas. Somos gratos a esses nossos irmãos do passado, que fizeram com que nós chegássemos a ser o que somos hoje. Os povos que somos hoje, que não foram povos construídos pelos colonizadores europeus, e sim povos que aprenderam a se construir a partir de toda a complexidade que a natureza apresentava nessas terras, nas terras das Américas, que tem neve, que tem deserto, enfim. E nesse contexto, os nossos primeiros habitantes, eles aprenderam a construir uma ideia de civilização, e isso é maravilhoso. Quando os portugueses aqui chegaram, os portugueses, os espanhóis, enfim, e até registros mais antigos que apontam essa presença,
essa civilização já estava construída, alguns em situação de decadência e outros que os próprios portugueses e espanhóis ajudaram a destruir, na maioria dos casos, infelizmente. Mas esses registros agora encontrados no interior do México mostram que os nossos primeiros habitantes realmente eram gênios, e gênios maravilhosos de adaptação numa realidade duríssima, e hoje nós também, servindo para nós de exemplo de adaptação nessa situação tão difícil, nos mostrando que, mesmo na condição mais complicada, o ser humano vive. Que os povos originários do Brasil não sofram novo extermínio, que nós, brasileiros, trabalhadores, brasileiros comuns, cidadãos, não percamos a fé e a esperança, porque associado ao conhecimento político, associado à identidade cultural, nós somos um povo que tem uma história de sobrevivência que precisa ser levada adiante. Quiçá, axé, oxalá e todas as energias ancestrais, elas nos ajudem a continuar. Gente, é nesse clima esperançoso de boas vibrações que nós encerramos o nosso programa Dois Pontos, através da Repórter Nordeste TV. Pedimos a vocês que possam curtir, que possam compartilhar os nossos conteúdos, que possam, inclusive, compartilhar nos grupos do WhatsApp, chamando seus amigos para participar, interagindo conosco, mandando mensagens, e nós agradecemos as tantas mensagens que nós estamos recebendo de incentivo, de crítica, de elogio, para que a gente possa cada vez mais fazer um trabalho de mais qualidade, de mais pesquisa, levando para você. Esse programa é uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br e até a próxima.